Quando a peste se instalou na Europa no século XIV, já havia uma transformação em curso. As cidades conheciam o renascimento, assim como o dinheiro voltava a ter importância. O feudalismo começava a entrar em crise, a burguesia começava a se despontar, especialmente nas cidades italianas. O que a gente tinha era o começo da transição para o capitalismo. Então veio a peste, de uma forma poucas vezes vista. Levou ricos e pobres, plebeus, camponeses e nobres, homens de fé ou pagãos. Segundo estimativas, embora pouco precisas, podendo ser muito mais, ela teria matado por volta de 1/3 da população da Europa. Em algumas grandes cidades, como Londres e Paris, por exemplo, ela teria matado 60% da população. E isso apenas no seu período de grande incidência, que foi de 1348 até 1352. Havia medo por toda parte. A morte dançava, como nas alegorias e poemas que se criaram. Corpos se acumulavam sem que tivesse quem os enterrasse. Vilas ficaram vazias, cidades viraram fantasmas, áreas inteiras foram despovoadas. É nesse universo que a situação econômica sofreu um baque terrível. A economia europeia e a mediterrânea, de maneira geral, foram tremendamente abaladas no século XIV. A peste atingiu a mão de obra que trabalhava nos campos, assim como nas oficinas de artesãos e manufaturas que começaram a surgir, houve carestia e fome, o que contribuiu ainda mais para a disseminação e o efeito da peste. Camponeses morreram, assim como morreram também os senhores, muitos senhores. Levou tempo para que as coisas começassem a se normalizar. E isso mesmo depois que a peste começou a desaparecer, ou melhor, ela começou a deixar de ser tão grave e tão incidente. Se o feudalismo ia sofrendo com o germe que o consumia, a peste consumiu corpos. Em alguns séculos, o novo sistema econômico e social e político europeu e mundial seria instalado, teria seu processo concluído, seu processo de formação. Mas no século XIV houve uma pausa, houve uma diminuição da sua velocidade de formação, porque justamente a peste ceifou em grande quantidade, matou muita gente, mão de obra, burgueses, gente que estava no processo de formação, de germinação do capitalismo. O que a peste fez foi frear a velocidade do desenvolvimento desse novo sistema, isso ao menos temporariamente. Em relação à população, os cuidados de si, os cuidados do outro, o cuidado com a higiene, embora com todas as limitações da época, houve sim um avanço. Surgiu uma maior preocupação com a higiene, como enterrar os corpos de forma mais adequada, limpar os espaços públicos. Não havia um sistema de esgoto adequado, na verdade nem existia. As grandes cidades europeias não tinham um sistema de esgoto como a gente tem hoje. A sujeira se acumulava nas casas, se acumulavam nas ruas, os dejetos eram jogados na rua. Então houve sim o desenvolvimento de uma consciência de que deveria se fazer alguma coisa para mudar isso, para melhorar a higiene. Era preciso isolar os doentes, era preciso se proteger, era preciso ver a peste como uma doença e não como um castigo divino, por exemplo, como aconteceu de forma geral na Europa. Quando a peste foi embora, ao menos na sua grande incidência, ela deixou um rastro de destruição. Mas ao mesmo tempo ela criou possibilidades para os que ficaram vivos. Com a mão de obra mais escassa, os salários aumentaram. Ao menos por algum tempo, alguns viveram uma vida melhor. Alguns tiveram inclusive uma vida de fartura, pelo menos por um tempo. Membros de famílias nobres antes excluídos, que não tinham direito à herança porque não eram primogênito ou coisa parecida, tiveram direito, tiveram acesso a bens, dos que morreram, evidentemente. Houve até camponeses que, diante da morte dos seus senhores, tiveram acesso à terra, por exemplo, também. Mas o mais importante é que depois que a ameaça deixou de ser tão grave, o capitalismo voltou a seguir seu rumo. Se esse momento trouxe uma lição também, é de que todo mundo estava sujeito à morte. Reis, nobres, padres, plebeus. A mentalidade de muita gente em relação à vida e à morte nunca mais seria a mesma. Mas além disso, como nós já adiantamos, ao passar o pior da peste, o capitalismo voltou a seguir seu rumo, seu sentido de formação. Em alguns séculos ele já estaria maduro. Primeiro na Inglaterra, que espalharia a industrialização na sua forma mais primitiva, vamos dizer assim, a partir da máquina a vapor. Depois, com maior ou menor velocidade, o capitalismo se espalharia no século XIX e XX pelos outros países do mundo. Nesse meio tempo, a peste voltou, assustou muita gente, mas ela já não era mais suficiente para paralisar o capitalismo, para paralisar a produção, para paralisar o fluxo de capitais.
A acumulação, a geração de lucros, a exploração do trabalho assalariado, que se tornava uma regra ao invés da escravidão, como era usada na maioria dos reinos, os grandes reinos do mundo. Então o trabalho assalariado passava a ser uma regra, embora não deixasse de existir completamente o trabalho compulsório, escravo. Mesmo com a peste reaparecendo, continuou-se o cercamento dos campos, a expulsão dos trabalhadores dos camponeses para a cidade, a formação de um exército de reserva de mão de obra, que seria utilizado nas indústrias com salários baixos, com baixa qualidade de vida. Em resumo, no começo do capitalismo, ali no século XVI, no século XVII, no século XVIII, já não mais paralisaria a produção de lã, a extração de carvão, a produção industrial, as invenções de máquinas. A peste ainda reapareceria no século XVII, século XVIII, século XIX. No século XX ela ainda existe, mas embora ela continuasse mais ou menos mortal, ela não representaria uma ameaça à existência do novo sistema econômico, político e social que nós conhecemos como capitalismo.